um primeiro engano que a gente tem que corrigir. Uma pessoa que tenha como finalidade ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa boa, o ser como finalidade de vida impede que você tenha coisas como meios? O ser impede o ter? Imaginem vocês, Platão, que escreveu belíssimos livros de filosofia. Se ele tivesse internet para divulgar isso para o mundo inteiro, não teria sido bom para a humanidade? Pessoas que são muito generosas, se tivessem meios materiais para expandir a sua generosidade, não seria melhor? O ter não impede como meio, ele impede quando ele é fim, quando você vive em função de ter coisas. Agora, quando você vive em função de construir a si próprio e ajudar os seres humanos a crescer, o ter como meio é até bom, vai te potencializar a fazer mais coisas, percebe? Agora, quando você tem o ter como fim, a minha finalidade de vida é possuir muitas coisas, é ser o homem mais rico do mundo. O ter como fim impede o ser como meio? Eu quero ser a pessoa mais rica do mundo. Se eu for fraterno, vai atrapalhar, né? Eu toda vez que eu estiver ficando rico, eu distribuo tudo, não vou ficar rico nunca. Percebem isso? Não vai dar. Então é bem curioso que você observe, porque nós ficamos às vezes com uma mentalidade meio medieval, de que possuir coisas é um pecado que os generosos não podem permitir. Por quê? Se você as tem justamente como fruto do teu trabalho e não as tem como finalidade de vida, mas como meios, às vezes não ter coisas não é sinal de generosidade nem altruísmo, mas de incapacidade de conquistá-las. Percebe? Então ele coloca isso logo como um contraste. O homem rico pergunta por generosidade, ele não deve saber o que está falando. Por que não? E aí ele já responde: bom, vós dais pouco quando dais de vossas posses. Você pensa que é só dar coisas? Isso é só a primeira etapa da generosidade. E ele vai adiante e vai explicar isso, né? É dando de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, senão coisas que guardais por medo de precisardes delas amanhã? Entendam? Aí ele está falando de posses, não só as posses físicas, um homem que acumula demasiadamente, muito mais do que ele necessita para uma vida digna, muito mais do que ele necessitaria para sobreviver bem, em boas condições. Significa um medo, uma insegurança, como se de alguma maneira ele fosse depender disso e fosse precisar. Ele polarizou, ele inverteu o sentido da sua vida. Ao invés da generosidade, virou a necessidade, ampliou as suas necessidades, além do normal. Tá certo? Isso é um erro. Mas vocês vão perceber, dentro daquela lógica do último slide, que é mais difícil você abrir mão de posses no plano emocional, por exemplo, do que no plano físico. Vocês entendem isso? Eu já contei uma história aqui várias vezes, talvez vocês tenham tido a oportunidade de ouvir, vocês vão me permitir contar mais uma vez, porque ela é perfeita para explicar essa situação. É um conto zen, que diz que havia um mestre muito sábio e um príncipe, onde estava situado aquele mosteiro. Aquilo era um reino onde havia um príncipe muito generoso, não havia miséria, as pessoas viviam bem. E esse príncipe sonhava em ser discípulo desse mestre. Aí ia lá, conversava com ele, mas nunca era aceito. Aí um dia esse príncipe resolveu fazer uma pergunta a esse mestre. Mestre, hoje eu ouvi falar sobre o egoísmo e não entendi. Você podia me explicar o que é o egoísmo? Aí o mestre viu nisso uma oportunidade de fazer uma prova com esse príncipe e fazê-lo entender, porque ele não era aceito. Tá? Aí o mestre fez de conta que estava muito irritado. Ficou vermelho, franziu o senho, ficou colérico, aparentemente, né? Mas que burrice! Como é que você me pergunta uma coisa idiota dessas? Aí o príncipe deu um salto dessa altura. Peraí, me respeite, sou um príncipe. Você está pensando que está falando com quem? Aí o mestre virou e falou, viu? Isso é egoísmo. Você está disposto a entregar das coisas que você tem, mas daquilo que você pensa ser, do que as pessoas pensam de você, das honras que você pensa merecer, você não entrega isso. Seu egoísmo foi transplantado para o plano emocional. E aí ele é mais difícil de vencer, porque é mais difícil de ser visto, inclusive. É mais sutil, é mais difícil de vencer. Então, quando acumulamos posses nesse plano, às vezes é mais difícil de abrir mão dela. Se vocês pararem para pensar, gente, os homens da história, os grandes homens da história, foram grandes porque tinham muitas coisas ou porque davam muitas coisas? Parem para pensar. Se uma pessoa precisa ter muitas coisas para ser grande, é a grandeza das coisas, não dela. Não é isso? Os grandes homens foram aqueles que deram muitas coisas. Até hoje nós estamos recebendo coisas deles, como por exemplo o próprio Gibran. Foram grandes pelo tamanho da sua generosidade. Então entendam que a vida vai estar sempre nos pedindo generosidade.
Ela pede num plano físico, você entrega. Você acha que ela vai parar por aí? Não, ela vai subir para o plano emocional. Você entrega. Se você continuar integrando, ela vai